Ora viva, neste tutorial eu vou-vos dar mais algumas dicas sobre como desenvolver as vossas personagens em vetor. Este tutorial emana da personagem que eu comecei a desenvolver durante a aula. Este é o fecheiro de trabalho que tem sido utilizado. Portanto, como personagem final, eu acabei por desenvolver esta solução. Pronto, um bobo que ao fim e ao cabo é uma criança que está armado com um martelozito e tal, estilizado. Eu tenho aqui várias peças que entretanto sobraram da construção e que vou utilizar só para exemplificar formas de como é que eu fui fazendo isto. Nestas pestanas eu vou colocar aqui deste lado. Ora bem, o boneco essencialmente, e isto aqui são sombras que eu não vou aproveitar. Isto era uma designação para a roupa do personagem. Pode ser utilizada, pode não ser. Eu ainda estava na dúvida sobre a sua utilidade aqui no meio. Pode ficar aqui, pronto. Eu só estou neste momento a tentar limpar um pouco mais o fecheiro de trabalho que não tinha sido limpo. Eu vou voltar só aqui atrás por duas razões. Portanto, então isto poderia ficar aqui. Nós temos uma forma genérica do chapéu. Como é que isto foi feito? Isto foi sendo feito com várias peças, ok? Se carregarmos no F7 podemos ir pintando essas mesmas peças e dando-lhes um contorno. No caso da cara, aquilo foi essencialmente uma elipse que eu criei. Podemos em qualquer momento copiar e aplicar as características de um objeto ao outro. Reparem que aqui a espessura do traço não é a mesma, então nós, se fizermos aqui Paste Style, ele vai adquirir as mesmas características deste objeto. No caso, se calhar até seria melhor este, Ctrl C, Edit, Paste Style, ok? Pronto, e se puxarmos isto para baixo e reduzirmos a nossa elipse, temos essencialmente a fisionomia do personagem. Isto é uma forma de ir fazendo as coisas. Depois também haveria o cabelo aqui. Eu acho que vou fazer uma cópia aqui deste estilo para aqui. Quando vocês não têm um estilo já predefinido, obviamente que terão que construí-lo até pronto, depois reconstruí-lo de acordo com aquilo que for necessário. Pronto, eu estou basicamente a reconstruir isto só como exemplo e essencialmente mais até como exemplo de posicionamento de objetos uns por cima dos outros, ok? Puxo um pouco mais aqui, por forma a parecer que os traços têm todos a mesma espessura. Para o caso deste estilo, eu estou a optar por isto. Há aqui outras peças que eu inclusive posso reaproveitar, que correspondem essencialmente à indumentária, ao vestido do personagem, ok? E este seria outra secção do vestido, que provavelmente ficaria mais ou menos aqui. As mãos foram sendo construídas de uma forma diferente,
são essencialmente retângulos, ok? Aos quais eu dei um arredondado proporcional, e então temos basicamente uma cápsula, ok? Qual é a vantagem desta cápsula? É que podemos rodar e posicionar atrás do nosso personagem, e temos basicamente os braços. O que eu estou a fazer é Ctrl D, que é basicamente isto aqui que está aqui, Duplicate, Ctrl D, ou podem fazer Copy e Paste para recriarem os objetos, como eu já tinha dito. No caso do braço que está lá mais atrás, temos que o posicionar atrás de tudo, ok? E porventura diminuir um pouco o respectivo tamanho, porque em termos de perspectiva aquilo que irá acontecer será algo desse género. As pernas são basicamente triângulos, okay? Alongados, aos quais eu fiz com que o vértice que se encontra na parte inferior adquira características de nodo arredondado. Eu escolho este aqui porque isto permite fazer com que as pegas do nodo sejam simétricas, e então ao fazer algo deste género estou essencialmente a recriar aquele tipo de meiazinha. É só replicar, puxar à frente, fazer um ligeiro escalonamento para que a perna não fique exatamente igual, e puxá-la um pouco acima para reforçar a ideia de perspectiva, e temos essencialmente as pernas do nosso personagem. Para a manga, a zona escura da manga, aqui o que eu normalmente faço ou aquilo que eu estou a fazer neste caso, porque não é aplicado, isto que eu estou a fazer não é transversal a todo o tipo de personagens, cada personagem traz suas diferenças, é construir um círculo com um preenchimento preto e posicioná-lo sobre o braço. Isto, neste momento ele ainda não tem a mão, e o mesmo pode-se aplicar aqui, reduzindo ligeiramente, ok? Pronto. E podemos inclusive aproveitar estes círculos para fazer os olhos do nosso personagem. Eu escolhi esconder o olho um pouco atrás do cabelo, então aquilo que eu faço é puxá-lo até ele ficar lá atrás. Se calhar o olho é um pouco maior, e aqui podemos fazer uma outra versão do olho, outra cópia, e baixá-lo até ele ficar escondido por debaixo do capuz. Dá-me a sensação que aquilo que está a acontecer aqui é que eles beneficiariam de serem um pouco maiores, então eu vou tirar este daqui, copiei mais ou menos a mesma dimensão, neste caso não será uma má escolha, não é obrigatório, mas aqui poderá funcionar bem porque a casa está quase virada para a frente. Relativamente às mãos, aquilo que eu fiz essencialmente foi copiei este círculo, vou copiar o estilo da cara, tem a carne e a cor da carne, edit, copy, e venho aqui ao meu círculo e faço um paste de style, e tenho esta ideia de princípio de mão. Podia ser só isto. Isto neste momento, o círculo é essencialmente um círculo paramétrico, no sentido que nós podemos fazer este tipo de alterações ou
Okay. Vou abrir. Não é isso que me interessa. Interessa-me transformar o círculo num objeto que eu possa manipular um pouco mais. E então, Object to Path. E reparem, ele já mudou para um caminho semelhante àqueles que eu estou a empregar aqui. Se nós olharmos aqui para a mão, aquilo que se fez foi essencialmente reduzir o tamanho da mão, e aqui eu alongo um pouco a mão, coloco aqui. Eu criei um nodo novo precisamente para fazer este tipo de abertura, de indício de que se trata de um polegar, e em vez de ser um nodo que está que tem suavidade de transição entre segmentos, eu escolho transformá-lo num canto. Porquê? Porque assim consigo efetivamente dar a ideia de que há aqui um cortezito da mão no local do polegar. Acho que aqui foi um pouco mais pronunciado a forma como eu fiz, algo mais assim. Pronto, posso puxar isto aqui ligeiramente mais, e aqui também, por forma a arredondar as coisas, e aqui aumentar ligeiramente a mão, aqui puxar aqui um pouco mais para aqui. Pronto, e fica uma mão algo estilizada. Acho que vou fazer aqui só mais uma coisita, que é reduzir um pouco o tamanho desta, e pronto. Se calhar não será mais ou menos aquilo que eu tinha conseguido reproduzir no meu desenho. Acho que o punho aqui está um pouco mais pequeno, isso pode ajudar. Exato. Fica até termos uma mão um pouco mais convincente. Eu essencialmente dupliquei a mão e fiz um mirror dela, coloquei-a aqui, rodei-a ligeiramente, reduzi ligeiramente também o tamanho da mão, aqui. O martelo foi algo que foi sendo construído com base em vários objetos, que essencialmente uma cápsula. Okay. Vou fazer um zoomzito aqui para se verem. Uma cápsula feita essencialmente com este sistema, okay, que eu depois reduzi e algo assim, e certifiquei-me que ficava arredondadinho. Pode-se aumentar ou diminuir, pronto, e a cápsula fica pronta. Se carregarmos uma vez, podemos rodá-la para a posição em que estava. O martelo foi uma peça que eu construí de raiz, ao qual eu dei contorno e depois fechei por forma a ter a ideia desta elipse. Na realidade ela foi feita com duas elipses, foi basicamente isto que foi feito com uma outra cor, mas essencialmente foram duas elipses, uma que é mais pequena do que a outra, ok? E aquilo que eu fiz foi juntar os dois as duas elipses num só objeto. Vocês podem fazer combine e então essencialmente podem atuar sobre as duas ao mesmo tempo. Aqui o que eu vou querer neste caso seria abrir aqui um espaço, abrir aqui este segmento, porque estes não estão a fazer nada para a forma geral. Reparem, aqui o que eu quero chegar é isto. Podem apagar estes vértices e unir estes vértices assim, e unir estes vértices assim, ok? Reparem que isto
são nodos de canto, não é isso que nós queremos, porque senão vamos gerar aqui cantos, quando na realidade esta forma é suave. Então vocês selecionem estes vértices todos e indiquem que são nodos que suavizam entre segmentos, porque isto permite-vos fazer então este ligeiro arredondado característico do martelo. A única coisa que eu depois fiz foi, dado que isto já era uma elipse, foi criar um contorno extra que pudesse sim refletir as características do martelo. Está um pouco mal feito, foi feito rapidamente. Isto, entretanto, à medida que nós construímos, convém que vamos ajustando as coisas por forma que fiquem mais convincentes ou não. Pronto, mas isto para terminar, portanto, então eu tenho aqui o meu martelo, eu vou puxá-lo para a frente de tudo, só porque assim ele fica à frente de tudo, e coloco aqui à frente da mão do meu personagem. Eu acho que ela precisa de ser um pouco mais rodada aqui. Eu vou copiar a mão aqui e vou-lhe retirar alguma geometria. Basicamente tirei aquele vértice. Vou transformar estes vértices todos em nodos arredondados. Porque é que eu estou a fazer isto? Porque assim eu tenho uma forma que me permite gerar a ideia de dedos da personagem. Fui só ali verificar como é que a coisa foi feita. Essencialmente temos aqui geometria a mais já, e tentamos arredondar ligeiramente, não é? E fazer com que os dedos fiquem efetivamente arredondaditos. Eu diria que a mão está muito grande em relação ao e não está muito interessante. Aquilo que eu provavelmente fiz foi puxei aqui a mão por forma a que os dedos abraçassem melhor o martelo. Porventura podemos deslocar o martelo um pouco mais aqui para cima, okay, e isto um pouco mais aqui para dentro, e assim essencialmente por via da perspectiva, que faz com que a mão fique um pouco mais longe do olhar, então a mão fica um pouco menor. Pronto, e com isto temos essencialmente a forma básica do nosso personagem. Eu fiz aqui um kit também, a forma como eu dei isto aqui já começam a ser coisas a mais. Vou só apagar isto aqui, não está aqui a fazer nada. Uma outra coisa que eu costumo fazer é, para criar pequenas nuances, como esta aqui ou esta aqui, é retiro o fill, crio um retângulo. Ao fim e ao cabo estou a criar um retângulo mesmo com arestas vincadas, transformo-o em path,
retiro estes dois vértices. Ok. Tem que ser. Ao retirar aqueles. Eu acho que. Pronto, devo ter feito aqui qualquer coisa mal. Aquilo que eu normalmente faço, eu crio uma forma deste género. Eu apago isto aqui. O que é que isto faz? Faz com que eu tenha só dois vértices, mas dois vértices que me permitem fazer estas pequenas pestanas. Estas pequenas pestanas são bastante úteis para fazer pequenos ajustes ou pequenos pormenores que ao fim e ao cabo ajudam imenso ao desenvolvimento do personagem, ou lhe dão um outro caráter, ok? Bastaria fazer aqui uma outra cópia, reduzir, fazer um mirror, fazer uma reduçãozita aqui e de repente temos um reforço da boca aberta, ou não, pode não ser aquilo que nós pretendemos. Eu aqui posso criar aqui uma ligeira ideia de outro tipo de faceta, e acima de tudo isto é algo que é quase universal, pode ser utilizado em muitas circunstâncias, como por exemplo criar aqui uma zona de cabelo que pode fazer com que o próprio cabelo fique um pouco mais interessante, okay. Ou não, okay. Ali ele seguiu aqui outras curvas. Pronto, isto em termos de formas. Agora, coisas um pouco mais avançadas, como colorir, como separar e gerar este tipo de acabamento. Se nós pegarmos, isto foi tudo feito com peças, okay? Reparem, por exemplo, nesta gola, eu vou copiá-la para fora, okay? Para aqui. Nós podemos, e falta aqui uma das facetas, pode ser aqui assim, ok, mais ou menos assim. Nós podemos unir estes caminhos todos, ou seja, as espessuras dos caminhos como se fossem um objeto, ficando o resto transparente. Que o que eu quero dizer é, nós temos uma peça fechada, ok? Ctrl+C, Ctrl+V. Não é isto. Paste. Paste style. Okay, pronto. Se tivermos isto aqui, e se eu agora vou replicar isto aqui, e tentarmos combinar as duas coisas, à partida não vai funcionar muito bem, porque vamos ter esta, mas eu posso utilizar isto como exemplo. Pronto, temos estes dois retângulos, ambos com a mesma espessura, e essencialmente selecionamos os dois e vimos aqui em Path e indicamos Union, e ele cria este contornozito, ok? Pronto.
que depois pode ser transformado em stroke, ou seja, isto passaram a ser dois contornos, o que é muito próximos uns dos outros. Isto é porreiro para podermos fazer aqui pequenos ajustes. A forma como isto foi feito é que, quando está preenchido e estamos a trabalhar em contornos, ele ignora este preenchimento, ou cria uma peça à parte. Temos aqui este nosso contorno, mas ainda imaginemos que queríamos fazer aqui uma ligação qualquer, por exemplo. Okay? Isto é um vetor e isto já é o contorno com dois caminhos que acabam por definir uma zona fechada. Então nós selecionamos este vetor, transformamos o vetor num stroke, ou seja, com estes dois, como se fosse um retângulo. De novo podemos selecionar ambas as formas e unir. Union. Não está a unir, não sei porquê. Path Union. Pronto. Qualquer coisa que eu não devia ter feito bem. Pronto. Pago isto aqui. Convém irmos limpando, volta e meia. Por exemplo, há aqui uma quantidade de vértices que não fazem sentido nenhum. Vamos apagá-los. Ok, não todos. Talvez só este aqui. Ok? Pronto. Exato. E temos, de repente, uma forma mais composta. Ok? Se quisermos, neste momento, é uma forma composta que tem transparência, certo? Se nós quisermos colorir estas zonas de forma diferente, portanto, ou bem que criamos formas que as seguem semelhantes àquilo que eu ensinei a fazer o Among Us, e que ficam por debaixo para se poderem colorir, ou então podemos vir a Path e existe um comando que se chama Break Apart, que ele constrói todos os caminhos que compõem esta forma, e eles estão todos aqui. Ok? Pronto. Temos um caminho geral, que é o preto geral, é a forma completa, e temos as duas tem que ser puxado para trás, porque de outra forma não vamos ver estas formas. E temos duas que podemos colorir à vontade, e mais, e que podemos inclusive introduzir aqui nuances, se assim o entendermos. Para que é que isto é útil? No caso da gola deste personagem, eu vou tirar o fio disto, que é para não baralhar. Estamos a trabalhar meramente com espessuras, com traços, ok? Eu vou puxar isto aqui para aqui, ok? Vou tentar limpar aquilo que estiver a mais, ou seja, criando aqui nodos para poder ter a certeza que todos os caminhos se sobrepõem de uma forma agradável. Porquê? Porque se eu for a unir isto, vão surgir aqui estes elementos que vão desfigurar um bocado a gola aqui. Ela provavelmente não é vista, mas mesmo assim é de bom tom que nós fechemos isto de uma forma mais correta possível. Porquê? Porque ao animar ou ao posicionar os elementos para criar uma nova pose para o personagem, isto depois, se ficar visível, teremos bastante trabalho a limpar. Portanto, o que eu faço é coloco um nodo novo
no meio da interseção dos dois caminhos e depois apago o nodo que está a mais por fora. E de repente já temos a nossa gola tal como ela estaria ali, ok? Isto continuam a ser várias peças e então nós aquilo que podemos fazer, e reparem, são caminhos, portanto, não são caminhos centrais, isto ainda não foi transformado na espessura em dois caminhos diferentes, e nós aquilo que queremos é fazer com que tudo isto, todos estes elementos, se transformem em strokes. Ou seja, estão a ver? Isto passou a ser literalmente peças de preenchimento. Temos aqui preenchimento, não temos stroke. Se adicionarmos um stroke, ele vai criar stroke à volta disto tudo. Pode ser útil ou não. Aqui não é porque os dois caminhos são muito sobrepostos, mas podia ser uma coisa que se poderia ter interesse de trabalhar. Neste caso, queremos isto tudo a preto. Quando nós queremos unir strokes, ou seja, estes contornos todos, temos que ter a certeza que todos eles têm as mesmas características de stroke, ok? E podemos ver isso aqui, e usamos o comando de unir, que é bastante poderoso, para unir isto tudo numa só forma. E de repente aquilo que eram objetos que estavam uns em cima dos outros passaram a ser formas fechadas. De novo, é aqui que entra a vantagem de desconstruirmos isto para chegarmos a esta variação de cor. Então selecionamos este objeto, Path, Break Apart, ficou tudo a preto. A forma principal, que é externa, deve ser atirada para trás. Para quê? Para podermos colorir tudo o resto que está à frente, por exemplo, a vermelho. Ou, alternadamente, a amarelo. E, feito isto, vou tirar esta geometria para fora. Feito isto, só temos que puxar para cima todo este conjunto e baixá-lo aos poucos até que ele desapareça por detrás. Até que ele desapareça por detrás da cabeça. Se em conjunto ele não descer abaixo da cabeça, então nós podemos pegar em cada elemento e baixá-lo até que ele fique atrás, cada um fica atrás dos contornos do contorno da cabeça. Pronto. Qual é a outra vantagem que temos nisto? Se copiarmos esta zona negra e a passarmos para baixo e descermos até ao ponto em que ela está por debaixo deste contorno e das respectivas cores e reduzirmos a sua opacidade para 50%, temos aqui uma forma de fazer a sombra que a gola projeta sobre o resto do corpo. Portanto, assim está demonstrado uma forma de conseguir separar rapidamente por cores alguma da decoração que queiramos aplicar aos nossos personagens. Isto é válido, obviamente, para todo um conjunto de outras manipulações. Por exemplo, se eu fizer o mesmo com o vestido do personagem, ok? Só rodar isto aqui um pouco e puxar isto aqui
Portanto, de novo, aplicam-se as mesmas normas que eu tinha dito, que é ter a certeza que estes segmentos se sobrepõem à forma geral, e então podemos transformar isto tudo em strokes, e inclusive a forma principal, pronto, que também já está, é tudo strokes. E agora unir, path union, aliás não é union, neste caso não será unir porque me parece que há aqui dois elementos diferentes. Exato. Ok, porque essencialmente ele, ao criar, é como disse, ao criar o stroke, ele separa a zona central, e aquilo que estava a acontecer é que eu estava a unir a zona central também a estas formas. O que é que acontece? Ele vai fechar tudo. Não é isso que se pretende. Nós queremos trabalhar com zonas que estão transparentes, ok? Que só contêm os contornos. E aqui sim, union, path, break apart, puxamos isto para baixo, e se selecionarmos estes conjuntos todos e aqui selecionarmos também este, podemos colorir de forma novamente faseada o vestido. Eu vou só selecionar isto e tirar isto aqui para fora. Podemos fazer ainda outra coisa, que é há aqui uma outra questão, que é às vezes ele agrupa as coisas, ok? E então aquilo que nós podemos fazer é carregar duas vezes num objeto e ele sai fora do grupo, ou então desagrupar, não é? Okay. Segundo o menu tem aqui uma opção de group e ungroup. Mas pronto, essencialmente, se tiverem já o cuidado de construírem as coisas sem preenchimento, não vão ter este género de problemas, porque estamos somente a trabalhar nos contornos, e é isso que nós queremos, porque a partir dos contornos, depois deles devidamente intersetados, podemos explodir as coisas por forma a ter uma peça preta por detrás e as pecinhas que correspondem à coloração, quase como num vitral, devidamente separadas. Pronto, e então temos isto, que continua a ser um grupo, e então podemos vir aqui a ungroup, ok? Pronto. E apagamos isto que está a mais. E agora selecionamos esta peça toda e podemos de facto agrupar. É conveniente, porquê? Porque assim temos a certeza que isto está no mesmo plano. Eu vou passar para baixo, puxar para cima, um pouco mais, okay? E podemos efetivamente operar no vestido como se fosse uma só peça, ok? Quem diz isto diz, obviamente, tudo o resto, estrelas, etc., que podem ser construídas facilmente com objetos já predefinidos, como este, por exemplo, aqui. Star Polygon. Eu, neste caso, dei 6 cantos, podia ser menos. Uma estrela ligeiramente diferente, colorida de forma diferente, com 100% de opacidade. O que é que isto nos vai permitir? Podemos essencialmente replicar aqui uma quantidade de estrelas com diferentes rotações e posicionamentos. Neste caso, eu essencialmente aquilo que faria seria aquele tipo de tratamento que fiz
ao personagem original, ok? Vou apagar isto aqui e puxar isto tudo para cima e pronto. Isto são essencialmente caminhos que eu desenhei até ter a certeza de que eram estes os contornos, e depois a este capuz eu apliquei essencialmente o mesmo tratamento que apliquei ao vestido ou à gola, ok? Em que depois estas camadas se tornam camadas fechadas, estas formas tornam-se formas individuais que eu posso colorir a meu gosto. Pronto, essencialmente aqui é um reforçar das bases sobre como criar objetos no Inkscape, que depois podem ser vários tipos de objetos, que depois podem ser combinados por forma a criar objetos um pouco mais complexos. No caso dos guizos, são essencialmente peças arredondadas. Então posso copiar o estilo Edit, Paste, Style, okay. E aos quais foram essencialmente anexados peças pretas sem stroke, e às quais foi ainda adicionado um retângulozito que é arredondado aqui, que é transformado em caminho, okay? Porquê? Para podermos ter a certeza que ele fica minimamente interessante, e depois ao qual eu dou um ligeiro arredondamento. Isto agora, o design deste recorte pode ser ajustado. Pronto, então temos o nosso guizo aqui. Podemos ainda criar a respectiva sombra. Eu vou tirar o stroke, vou colorir isto de preto, vou transformar o círculo num caminho, porque ele neste momento é essencialmente um objeto paramétrico. Object to Path, tiro isto aqui, vou transformar estes dois nodos em nodos de canto. Porquê? Porque assim posso fazer algo deste género. Uma meia lua. Não me parece grande coisa, mas depois de ser aplicada aqui, com uma opacidade de 50%, gera a sombra que desejamos. Se queremos fazer um highlight ou um brilhozinho, podemos perfeitamente desenvolver aqui uma ligeira elipse pequenina a branco, com 50% de opacidade, e depois rodá-la por forma a que se torne um pouco mais convincente. Okay? E temos uma zona brilhante e uma zona mais escura, quase como uma pokeball. É só puxá-la para aqui, baixar isto tudo, posicionar mais ou menos onde estaria ligado ao capuz, e depois replicar. E tem aqui as bases de desenvolvimento de um estilo em particular, ok? Isto é uma forma muito similar de desenvolver um personagem, se bem que não com uma estética tão Disney ou de anos 50, que é utilizado no Cuphead, mas que permite
ter uns resultados engraçados. Obviamente que o personagem não está de todo otimizado. Isto tem imensos materiais que não estão conectados uns com os outros. Se eu tentasse rodar a cabeça, aquilo que ia acontecer era que a cabeça rodava, mas nada mais seguia. Portanto, a partir daqui teríamos que perceber de que forma é que poderíamos unir ou agrupar os elementos por forma a que fossem a que sejam uma só peça que valha a pena de operar. Por exemplo, eu até vou fazer algo aqui já com o martelo. Vou selecionar essencialmente todos os elementos que o compõem e também o braço. Reparem que se eu mover, faltava a zona castanha, se eu mover este conjunto de seleção, isto fica como uma peça que pode ser manipulada facilmente, e então nós agrupamos, indicamos que a zona de rotação é aqui neste topo de cápsula, baixamos isto ao nível inferior. Não parece grande coisa, mas aquilo que eu acabei de fazer foi dei uma maneira de unir objetos de uma maneira por forma a que se tornem um braço com o martelo agarrado. E isto permite fazer já a animação, tanto por fotogramas, não é? Que dariam origem a uma sprite sheet como esta que está aqui. Mais tarde eu irei explicar a razão de ser desta sprite sheet que não foi feita por mim, mas isto permite-nos animar as coisas diretamente em Inkscape. Pronto, ficam aqui estas dicas para melhor desenvolvimento dos vossos personagens.